As inovações constantes e descobertas materiais e espirituais poderão manter a humanidade no rumo da perfeição. São sempre os iluminados que, através de seus inventos, coragem social e política, facilitam a vida de muitos, e elevam o padrão material e espiritual dos povos. Capítulo 6. Illuminati. Cheguei a uma casa enorme, localizada no elegante bairro do Brooklyn, zona sul de São Paulo. A elegante mansão lembrava as casas de políticos que vemos em revistas de celebridades. Só havia uma coisa fora do lugar: era o local para onde Angela tinha me levado depois do que saímos do Centro Cultural São Paulo. O carro dela, uma BMW, passou pela entrada da casa e, após uma identificação pela câmera de vídeo, entrou no estacionamento. Ouvi música vindo de dentro e imaginei que entrava em um local onde os cultos secretos dos Illuminati estavam em andamento. Olhei ansioso e interrogativo. Ela dirigia atenta, mas reparou no meu olhar. Como já expliquei, meus superiores preferiram que você viesse sozinho. Foi coincidência que Laura tivesse se retirado com seu amigo. Quer dizer então que você nos seguiu o dia todo? Na verdade, eu os sigo desde que a Oráculo espalhou a notícia de que você escolhia material para um livro. Meus superiores queriam fazer contato, mas não tínhamos como nos apresentar sem passar por ela. Por isso você ficou na tocaia e esperou um momento apropriado. Angela estacionou o carro e desligou o motor. Olhou séria para a direção e falou sem me encarar. O problema agora será salvar seu amigo. Como assim? Perguntei, com um aperto só por pensar que Gabriel pudesse ter se metido em alguma enrascada por causa do projeto. É melhor entrarmos. Meus superiores explicarão tudo. Angela saiu do carro e me conduziu para a entrada da mansão. Uma enorme porta dupla de vidro se abriu e entramos em uma grande sala, decorada com símbolos místicos. O que mais me chamou a atenção foi a figura de uma pirâmide com um olho por cima. É o símbolo que está na nota do dólar, falei, apontando para o desenho. Angela sorriu. É o olho que tudo vê. Um de nossos símbolos mais conhecidos. Parece mais o olho do grande irmão, falei, lembrando da obra de George Orwell. 1984. Os conspiracionistas de plantão gostam de pensar coisas assim. Para eles, estamos em uma grande conspiração há anos e preparamos-nos para dominar o mundo. Claro que se esquecem de que, se isto fosse verdade, a nova ordem mundial não funcionaria nunca. Nova, o quê? Bem, vamos por partes. Venha, vou apresentá-lo ao meu superior imediato. Atravessamos a sala e saímos na parte de trás da casa, onde havia muitas pessoas, todas paradas e atentas ao que acontecia ao redor. Pareciam esperar que algo acontecesse. À beira da piscina, havia grupos e mais grupos de 6 pessoas cada, todas de olho em pedaços de papel. Sussurravam umas para as outras e não pareceram dar atenção quando passamos. Espere aqui, disse Angela, eu já volto. Desapareceu de vista. Aproximei-me de uma mesa que estava em um canto, com sanduíches, um ponche de frutas e salgadinhos. Beliscava algo, quando um rapaz, aparentemente de 25 anos, aproximou-se e sussurrou. Eles estão aqui. A qual corrente você pertence? Parei de comer e encarei meu interlocutor. O diálogo me parecia familiar. Vamos, diga, qual o seu grau? Insistiu. Bem, quero dizer. O rapaz olhou para os lados e me encarou de novo. Se você está com eles é provável que seja um, certo? Onde já tinha ouvido aquilo? Pensei, enquanto confirmava com a cabeça. Ótimo. Encontre-nos perto da sala de análises em 15 minutos, ok? Estendeu-me um pedaço de papel, que abri e vi novamente o símbolo da pirâmide com o olho. O rapaz deu meia volta e sumiu na multidão de convidados. Ainda olhava para o papel quando Angela voltou com um senhor gordo, que parecia ter 60 anos, vestido com roupas esportivas. Este é meu superior, Adam. Prazer em conhecê-lo, disse Adam, dando-me a mão. Vamos para um lugar mais quieto e poderemos conversar. Mas alguém aqui me deu este papel, é? Adam e Angela me olharam e começaram a rir. Oh, desculpe-me. Que belo anfitrião eu sou. Gostaria de participar do nosso pequeno live action. De repente, a ficha caiu. Os procedimentos eram os padrões de um jogo de role-playing game. Por isso todos pareciam estar dentro de uma peça de teatro. GURPS? Perguntei a Adam,
referindo-me à sigla de genérica Universal Role Playing System, um dos RPGs mais jogados no mundo depois de Dungeons & Dragons. Adam sorriu. Que melhor maneira de divulgar as ideias da Ordem. Usamos o nosso próprio módulo e atraímos as pessoas para que entrem. Claro que não somos, nem de longe, iguais ao jogo, mas as pessoas se divertem com esta versão dos Illuminati. Vamos para o meu estúdio. Segui os dois por um verdadeiro labirinto de salas e corredores. A mansão era realmente grande e, sem ajuda, poderia ficar lá por um bom tempo até achar a saída. Chegamos ao estúdio, uma sala em tons marrons, com pilhas e pilhas de livros no chão, uma mesa lotada de antigos pergaminhos e livros com capa de couro. As paredes mostravam, novamente, o olho que tudo vê na parte superior de uma pirâmide. Abaixo dela, estavam fotos de algumas figuras históricas. Adam abriu um pequeno armário com bebidas de todos os tipos, tirou uma jarra de suco de melancia e sentou-se em uma poltrona próxima à janela. Angela fechou a porta, depois de afixar um pequeno cartaz em que se lia Don't disturb, não perturbe. Sente-se, poderemos começar nossa conversa, falou ele, apontando para uma cadeira estofada à sua frente. Sentei-me e observei a submissão de Angela, que estava em pé, a um canto mais afastado da sala, observando-nos. Como sabe, entendemos que seu projeto de livro pretende tornar públicos os conceitos básicos das sociedades secretas, começou a dizer, enquanto nos servia suco. Sim, essa é a intenção. Isso nos interessou muito. Queremos usar sua obra para quebrar a imagem de que somos uma ordem que tem a intenção de dominar o mundo. Nas histórias do módulo Illuminati do GURPS, transformaram-nos em demonólogos que queriam abrir um portal para o inferno e trazer os demônios para nosso mundo. Realmente, os conspiracionistas deitaram e rolaram em cima dos Illuminati. Ri um pouco da ideia. Sim, respondi, lembro-me do que li no módulo GURPS. Esse é o problema. Não somos nada disso. Mas, em breve, acontecerá conosco o mesmo que aconteceu com o Priorado de Sião. Um novo livro de Dan Brown está para sair e fala justamente de nós. Na verdade, o livro já saiu. Anjos e Demônios é o primeiro livro de Brown, escrito antes de O Código da Vinci. Você já o leu? Perguntou Angela, de seu canto. Não, ainda não tive oportunidade. Então, temos certo tempo antes que o estrago seja feito, falou Adam. Bebi o suco e preparei-me para a entrevista. Seu nome é mesmo Adam? Comecei. Na verdade, não. A Ordo Illuminatorum foi fundada em 1776, na Baviera, pelo alemão Adam Weishaupt, que era maçom e ex-jesuíta de uma ordem terciária. Foi em homenagem a ele que assumi este codinome. Fale mais sobre a origem da ordem. A sociedade é baseada em princípios de reforma moral e social. Na cabeça de Weishaupt, nós organizaríamos Rosacruzes, maçons, esotéricos, clérigos e outros para que se transformassem numa única e poderosa organização. Tal organização teria a função de apontar as mudanças políticos sociais mais importantes para a evolução da sociedade. Adam tinha o treinamento e a perspicácia daqueles membros católicos que se infiltravam em todos os setores, nobreza, educação, finanças, entre outros. Os nossos membros, os Illuminati, procuravam obter cargos junto a essas categorias, o que resultou em benefício próprio. O contato com os Illuminati daquela época teve como consequência um grande desenvolvimento para diversos segmentos sociais, políticos e acadêmicos. De onde vinham os membros? Em sua maior parte, eram recrutados na nobreza, no clero, na burguesia, entre os sábios. Os maçons, os Rosacruzes e os templários. Tudo para que conseguíssemos criar uma sociedade iluminista e banir crendices que obscurecem a razão. Parece-me um tanto autoritário, não acha? Para quem não conhece, sim. Mas o ser humano sempre precisou de líderes. Ultimamente, estão todos, sem exceção, muito fracos, não acha? Adam, se não me falha a memória, li em algum lugar que os Illuminati foram extintos em 1785. Como vocês ainda existem? A ordem fundada por Weishaupt foi extinta naquele ano por meio de um edito do governador da Baviera, estado-sede da ordem. Adam Weishaupt fugiu e os outros membros foram repreendidos e proibidos de continuarem com seu movimento. Entretanto, para muitos, a ordem nunca se extinguiu, mas passou para a clandestinidade. Isso porque, em 1789,
Quando a Revolução Francesa aconteceu, as pessoas se assustaram quando assistiram à queda da monarquia e da igreja. Esse sentimento de que o mundo estava acabando precisava de um bode expiatório, e os Illuminati eram perfeitos para o papel. Como pode ser constatado, o símbolo maçônico do triângulo aparece nos emblemas dos grupos revolucionários franceses. Mesmo o famoso e misterioso Conde Cagliostro, dito alquimista e espiritualista, na época detido em uma prisão italiana, anunciou ter conhecimento de uma conspiração que envolvia maçons e Illuminatis. Em 1797, saiu um livro contra a ordem, chamado Provas de uma Conspiração contra Todas as Religiões e Governos da Europa, perpetrada em reuniões secretas de maçons, Illuminati e sociedades de leitura, colhidas de boa fonte, que citava supostos documentos encontrados quando da ascensão do Duque Carlos Teodoro ao poder, na Baviera. O novo soberano não admitia sociedades sem autorização para funcionar e, quando os homens do Duque atacaram a casa de um ex-membro da ordem, teriam encontrado esses documentos, que defendiam suicídio e descreviam experiências químicas. Qual foi o resultado dessa perseguição? Depois de um tempo, Templários e Illuminati deram-se as mãos e foram os responsáveis, direta e indiretamente, pelas revoluções americana, francesa, russa e diversas outras. A maçonaria foi apenas coadjuvante. Não somente em revoluções os Illuminati foram ativos. Eles também participaram em diversos governos, e ciências como mecânica, matemática, física, química e economia sofreram sua influência. E como é a Illuminati hoje? A partir da extinção da ordem em suas formas iniciais, houve uma expansão mundial. Diversos membros banidos da Baviera espalharam-se pela Europa e pela América, de certa forma, difundindo nossos conceitos. Hoje, várias organizações seguem os princípios iluministas, mesmo que não usem a alcunha Illuminati. É claro que a expansão verdadeira é muito recente, só ocorreu entre os anos 2000 e 2004. Tenho aqui algumas datas do real estabelecimento da ordem em vários lugares. Adam remexeu uma pilha de papéis em cima de sua escrivaninha e entregou-me uma tabela impressa. Dizia: datas da expansão mundial dos Illuminati, estabelecimento das ordens com estatuto completo. Portugal, março de 2001. Equador, maio de 2001. Bolívia, maio de 2001. Brasil, maio de 2001. Porto Rico, maio de 2001. Honduras, junho de 2001. Estados Unidos, junho de 2001. México, julho de 2001. Colômbia, dezembro de 2001. Chile, fevereiro de 2002. Cuba, maio de 2002. Uruguai, maio de 2002. Panamá, maio de 2002. Venezuela, junho de 2002. Guatemala, julho de 2002. Peru, agosto de 2002. Argentina, outubro de 2002. Alemanha, novembro de 2002. Itália, março de 2003. Inglaterra, março de 2003. Costa do Marfim, novembro de 2003. Parece um império comercial, observei. Hoje temos uma central internacional em Barcelona, na Espanha, diversas lojas em vários continentes, uma editora de livros, Ediciones G, uma revista especializada, Baphomet, e o reconhecimento de outras instituições e organizações internacionais. Anotei tudo com atenção. Angela continuava calada em seu canto e me observava. Como é composta a ordem? Continuei. Temos um total de 13 graus, baseados na natureza maçônica, templária e nos antigos mistérios, que são: 1. Noviciado. 2. Iluminado Minerval. 3. Iluminado Menor e Iluminado Maior. 4. Cavaleiro Maçom Aprendiz. 5. Cavaleiro Maçom Companheiro. 6. Cavaleiro Maçom Mestre. 7. Iluminado Dirigente, Soberano Príncipe da Rosa Cruz. 8. Iluminado Dirigente, Cavaleiro Kadoshi. 9. Iluminado Dirigente, Soberano Grande Inspetor Geral. 10. Sacerdote Iluminado. 11. Príncipe Iluminado. 12. Mago Filósofo. 13. Homem-Rei. Você pode explicar um pouco esses graus? Adam pareceu um pouco constrangido com o pedido. Pouca coisa, mas vamos lá. Falemos, pelo menos, sobre o primeiro grau.
O noviciado tem 4 meses de duração e centra-se no despertar da consciência e no descobrimento do Deus interior, com a utilização de meditação, do yoga e da simbologia. Seu objetivo principal é o progresso de seus conhecimentos. Dessa forma, põe o indivíduo em contato com diferentes tipos de grandeza, valores como liberdade ou igualdade, dentro da ordem Illuminati. Este grau de estudo é inteligível e ameno, composto pelo material de estudo e trabalho iniciático para 4 meses. Inclui, ainda, um ritual de auto-iniciação, um rito individual, o Liberzion e um diploma que acredita a participação à ordem Illuminati. Que mais podemos saber sobre esses rituais? O rito operativo dos Iluminados de Baviera dá importância aos pilares fundamentais da iniciação: vontade, coerência, ordem, despertar da consciência e do Deus interior. Também destacamos as vias tradicionais de iniciação: yoga, tantra, cabala, simbolismo, alquimia, e a capacidade dos iniciados, nos altos graus, de transformar a si mesmos na própria divindade. No andrógeno divino e alquímico, para, assim, poder modificar toda a realidade que os envolve, sempre em busca de um mundo mais justo e livre. Como se estuda na ordem Illuminati? Temos um cronograma em que, primeiramente, o membro recebe uma base esotérica. A partir daí é que começa o sistema de 13 graus, nos quais é testado e avaliado. Como vocês encaram Deus? Adam pareceu divertir-se com a pergunta. Deu um sorriso e explicou. Para nós, é importante a figura do Deus da Luz, que chamamos de Baphomet. Sobre ele, devemos ter uma ideia básica: somente com Baphomet a iniciação é completa. Com os deuses escravizadores e seus grilhões, o trabalho iniciático está castrado e a iniciação completa não é possível. Mas o significado de Baphomet não é algo como a cabeça decepada de Jesus. O nome possui diversas significações. Essa é uma totalmente inventada por apreciadores de teorias conspiratórias. Isso não existe. Quais as principais ideias de sua sociedade? Somos centrados em 8 ideias básicas. 1. Crença absoluta em Deus. 2. Crença na soberania da ordem. 3. Divulgação dos princípios iluministas. 4. Realização de estudos e desenvolvimento dos mistérios de Deus e do universo. 5. Manutenção do real segredo como forma de união das irmandades. 6. Realização de treinamento especial nas artes e ciências esotéricas. 7. Manutenção do sigilo das atividades Illuminati. 8. Manutenção do respeito às leis do país. Na teoria, tudo parecia ok e sem motivos para difamação. Não conseguia ver em seus propósitos algo que realmente ameaçasse o mundo. Notei que Angela parecia meio agitada e olhava sem parar pela janela. Precisamos nos apressar, avisou Angela. O Live Action deve estar no fim. Não se preocupe, estamos na reta final, respondeu Adam. Revi minhas notas e disparei. Fale um pouco sobre o iluminismo e explique melhor essa nova ordem mundial. Estava esperando por essas 2 perguntas. Como sabe, nosso objetivo é criar mesmo uma sociedade iluminista para, em uma segunda etapa, construirmos a nova ordem mundial. Um período em que a unificação de países seria a salvação para evitar uma catástrofe maior, e que mataria a humanidade. Um governo unificado para impedir o Armagedon. Algo assim. E o iluminismo? Onde entra nessa história? Adam estendeu o braço para uma pilha de livros próxima e entregou-me um volume com capa de couro, em que um marcador de página era visível. Separei isto para você ver. É o nosso manual do iluminado. Abra na página marcada. Abri e li em voz alta. O iluminismo é um conjunto de ideias políticas, filosóficas e espirituais que tem por objetivo levar luz à humanidade. Também é o nome do movimento que surgiu no século XVIII, na Inglaterra e França. Foi o movimento responsável pelas importantes mudanças que ocorreram no mundo nos últimos 200 anos, particularmente nos Estados Unidos e na França. John Locke, Jean-Jacques Rousseau e muitos outros iluministas fermentaram com suas ideias a mente de muitos homens, entre eles Marat, Saint-Just, Mirabeau e Joubert. Estes e outros colocaram em prática esses ensinos e deflagraram a Grande Revolução de 1789. Tem mais, continuei, incentivou Adam. No sentido esotérico, o iluminismo pode ser o conjunto de ideias originais que surgiram desde o início da humanidade, e que possibilitaram seu crescimento espiritual e material.
A civilização sempre dependeu do iluminismo para se erguer acima das trevas obscurantistas e das condições desfavoráveis, e dependerá deste para se manter e buscar soluções. Isso responde à sua pergunta. Fechei o livro e olhei para ele. Sim. Há só mais uma coisa. Pode me dar uma ideia dos pensamentos iluminados quanto a alguns pontos da sociedade? Vejamos. Sim. Comecemos com os 13 pontos a serem alcançados com a nova ordem mundial. 1. Criação de uma moeda mundial. 2. Criação de uma linguagem universal. 3. Monitoramento das atividades dos líderes. 4. Renda mínima compatível com as necessidades. 5. Pleno emprego para todos. 6. Ensino gratuito até o nível superior. 7. Repressão total à contravenção e ao crime. 8. Saúde e saneamento em nível mundial. 9. Planejamento familiar. 10. Fim da fome e da miséria. 11. Liberdade restrita de opinião e manifestação. 12. Fim da mendicância, da prostituição e do trabalho infantil. 13. Criação do exército e da polícia da nova ordem. Ainda parece muito com 1984, observei. Talvez. Mas nada acontece sem sacrifícios. Nossas diretrizes gerais de ação são: 1. Vigiar o andamento da democracia. 2. Colaborar com movimentos úteis à humanidade. 3. Colaborar com as personalidades que se destacam na defesa dos interesses da maioria dos cidadãos. 4. Criar um clima de igualdade e justiça entre as nações. 5. Proteger os indefesos, os fracos e os povos em desenvolvimento. 6. Ajudar governos e governantes. Parei e pensei antes de falar. Uma última pergunta. Qual é a real intenção dos Illuminati? Ensinar cada um a se ajudar primeiro e, depois, a todos, colaborando socialmente no meio em que vive. Cada um levanta a si próprio e somente pode ser aconselhado sobre o caminho a seguir. O mundo é feito para os homens e não os homens para o mundo. A matéria serve ao espírito e não o contrário. Terminei de anotar e desliguei o gravador. Adam estava bebendo o último copo de suco. Bem a tempo, disse Angela. O Live Action acabou. Com sua licença, tenho que presentear os ganhadores, disse Adam, levantando-se e cumprimentando-me. Comecei a guardar minhas coisas e Adam falou, já na porta de saída. Angela falará agora sobre seu amigo Gabriel e o perigo que ele corre. Gelei só de ouvir falar em perigo. Virei-me para falar com ele, mas já havia se retirado. Angela sentou-se na poltrona onde ele estivera e falou devagar. É melhor sentar-se. Serei breve, por isso, prepare-se para fazer uma outra pesquisa. O papo estava cada vez mais estranho e tenso. Resolvi me sentar. O que sabe sobre o processo? Perguntou. Não fazia a mínima ideia sobre o que ela se referia. Trata-se de um culto apocalíptico psicodélico que nasceu na Califórnia, na metade dos anos 1960. Era conhecido como Igreja do Julgamento Final e pregava que Cristo, Jeová, Lúcifer e Satã eram aspectos da mesma divindade. Seus adeptos vestiam-se de preto e usavam falsas patentes, que eram inspiradas na hierarquia militar. Tinham como símbolo um desenho formado por quatros em círculo, como uma suástica. Escutava com atenção, mas não fazia ideia de onde ela queria chegar. Angela levantou-se. Foi até uma das pilhas de livros de Adam e retirou um outro volume, sobre conspirações. Aqui você encontrará mais detalhes. Leve o livro e leia o capítulo sobre o processo durante o fim de semana. Observei o livro que ela me passou e guardei-o na minha pasta. Passamos apressados pelo labirinto de salas e saímos no estacionamento da mansão. Entramos no carro e saímos. Era mais de meia-noite quando cheguei em casa. Fui para o meu quarto e, agitado com os acontecimentos do dia e sem sono, pus-me a ler o livro. Aparentemente, era um dos registros que os Illuminati faziam de seitas que poderiam constituir alguma ameaça. Quando li sobre o processo, quase caí da cama. Dizia: o processo foi fundado inicialmente pelo casal inglês Robert de Grenston, conhecido como Professor, e Marianne MacLean, o Oráculo. Sua seita teria inspirado assassinos como Charles Manson e exaltado participações demoníacas até 1974, quando o Conselho de Mestres expulsou de Grenston do grupo. MacLean assumiu o controle do grupo, que mudou o nome para Fundação Fé do Novo Milênio. Hoje chama-se Fundação Fé de Deus.
Há algum tempo procura pessoas interessadas em abrir filiais do culto em novos países. Inclusive no Brasil, onde repetiriam o mesmo modelo inicial, com o professor, alguém que tenha grande conhecimento esotérico, e o oráculo, que saberia administrar as atividades. Termino do capítulo 6. Trecho do Manual do Iluminado, publicado pela Ordem Illuminati, São Paulo, Edições G. 1945, N.E., Orwell, George. 1984. Primeira edição. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 2003, N.E., Brown, Dan. Anjos e Demônios. A Primeira Aventura de Robert Langdon. Primeira edição. Rio de Janeiro, Editora Sextante, 2004, N.E., livro raríssimo, sem reedição conhecida nos últimos 50 anos. Comum apenas nos círculos esotéricos, N.E., editora com sede na Espanha, pertencente à Ordem Illuminati. Iniciou sua produção em 1998 e já publicou 10 livros, todos de Gabriel Lopes de Rojas, N.E., revista eletrônica publicada pela Edições G pode ser encontrada no endereço http://www.ordotempliorientalis.com/revista-bapomete.htm, N.E., Orwell, George. Op. City, N.E.